Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3. Eu vou ler os versículos de 8 a 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, os versículos de 8 a 12. Diz a palavra do Senhor: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Irmãos, eu trago esse texto porque eu estou aqui, dizia antigamente que era encafifado, né? Eu estou encafifado com um negócio. Aqueles que têm acompanhado e que leem o boletim da igreja sabem que no editorial eu tenho escrito sobre a primeira epístola a Pedro, né? A cada domingo eu exploro, já estamos aí no capítulo de número 3. Não sei se você acompanha isso, mas eu tenho escrito. Mas desde o primeiro capítulo eu estou assim muito encafifado, porque Pedro, essa epístola, ela já chega no final, quase que no final do período apostólico, igreja consolidada, e ele faz questão de primeiramente dizer e relembrar aquilo que todos nós sabemos, que a igreja de então sabia, de falar da encarnação de Jesus, daquele ato no qual o Filho eterno de Deus, sem deixar de ser aquilo que ele é, Deus Filho, aceitou uma natureza humana. E aí eu e você lembramos lá de João, quando a palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Eu e você sabemos disso, e Pedro nos lembra, que Jesus se esvaziou e assumiu a forma de homem para nos salvar. A gente já ouviu e sabe, conhece essas temáticas com clareza, ao ouvir falar de salvação, que a gente até consegue exemplificar. Basta eu e você vivermos alguma impossibilidade, que o nosso pedido para o Senhor é de salvação. Então entendemos isso. A gente entende também bastante o que é livramento. Basta a gente ter alguma luta, né? E vencê-las, e a gente aprende muito claramente o que é livramento. A gente sabe e busca a bênção, a gente sabe o que é o favor de Deus. De milagre a gente lê na Bíblia, e em circunstâncias da vida a gente espera vivê-los. Quando Jesus diz, e a gente sabe de cor: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, a gente conhece isso bem. A gente suspira quando vê Jesus realizar alguma coisa na vida de alguém, e ao final do Evangelho, dos textos do Evangelho, dizer: a tua fé te salvou, vai-te em paz. É de suspirar, esperar acontecer isso com a gente. A gente conhece essas realidades como consequências da encarnação. Jesus veio ao mundo, viveu, conviveu, lidou com o homem em toda a sua necessidade. E tudo isso aqui, você está junto comigo, tem a impressão que aqui ninguém discorda de nada disso que foi trazido aqui e que o próprio Pedro fala no começo da sua epístola, porque isso é experimentável na vida, ainda que seja por conhecimento. Você não tem dificuldade de entender. Algumas pessoas têm até buscado experimentar isso na sua própria vida. É importante, claro, ter consciência de quem é Jesus, do que Ele fez por mim, do que Ele fez por você. É importante a gente conhecer do seu poder, da sua ação, mas o que me encafifa é o que Pedro passa a trazer como consequência disso. Porque é preciso entender que a presença de Jesus na sua vida estabelece relações.
estabelece relações não só entre nós, mas em qualquer meio em que eu e você estamos ou precisamos estar. A encarnação de Jesus, ela não deixa de lado os aspectos anteriores da nossa vida, mas envolve a cada um de nós nas situações concretas do dia a dia. Com Deus, consigo mesmo, com os outros, com seres humanos, mas também com a natureza. E aí, o que Pedro me chama a atenção é que eu preciso tomar muito cuidado para não estar sendo doutrinado a viver uma fé que é só minha, que só eu preciso, que elimina tudo que está à minha volta. E aí a própria palavra de Deus me lembra e me ensina que há dois princípios que são reguladores em todas as nossas relações. O primeiro deles, e que até hoje ecoa, é o chamado 11º mandamento estabelecido por Jesus, dizendo que novo mandamento nos dava, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o segundo elemento regulador nas nossas relações vem lá do Gênesis, da criação, aquilo que depois nós passamos a chamar de mandato cultural, quando o próprio Deus nos convidou a ser fecundos, multiplicar-nos, encher a terra e sujeitá-la. Mais do que isso, a dominar sobre toda a criação. E o Senhor dizendo, está aí, semente, animais, tudo que há, administrai a criação. E esses dois princípios reguladores, eu preciso sempre meditar, porque no meu egoísmo eu acho que aquilo que eu destruo não tem nada a ver com a minha relação com Deus em termos de criação. E também eu vou vivendo a vida e me relacionando com meus pares sem entender que isso é culto, que isso faz parte do entendimento da encarnação que me salva, porque pensar na realidade da encarnação no dia do cristão é refletir em como temos lidado com essas relações que são nossas, porque saber que Jesus veio a esse mundo, crer no Jesus da história é apenas um passo, mas viver o Cristo da fé é outra coisa. O Jesus Cristo que transforma, que salva, que consola, que abençoa, que muda as nossas atitudes, que muda as nossas intenções anteriores, que norteia nossas relações, que me faz pedir perdão, que me adestra a não viver uma vida animalesca, indomável, baseada nos meus prazeres e emoções, que me faz sempre trazer para o outro, ainda que a título de brincadeira, uma palavra que é ferina, que machuca, que não abençoa, e que ao final a gente diz o que quer dizer e diz no final que eu estou brincando, mas que machuca. Veja só, Pedro aqui está nos dizendo, à luz da realidade da encarnação, não perca o foco da missão. E as nossas relações, é uma palavra muito difícil, que num determinado momento, o evangelho, que não é evangelho, é cultura, é ideologia, definiu que isso só serve para a mulher. Que fala de quê? A mulher tem que ser o quê? Só ouvi voz masculina, curioso, né? A mulher tem que ser o quê? Está escrito na Bíblia, gente, repete aí. Submissa. Aí a gente pega e joga isso para a mulher, isso é só dela, né? Só que esse princípio é um princípio bíblico das relações. Sede submissos uns aos outros. Então cuidado aí, cuidado. E aí é disso que eu quero falar para você nessa manhã. Quando a gente transforma um evangelho que é vida em ideologia, e o que é pior, a pior delas, que transforma evangelho simplesmente em cultura circunstancial, que em vez de libertar, subjuga, que em vez de trazer uma mensagem que traz paz, não, acorrenta. Usa a palavra submissão como instrumento de
julgação. A palavra foi tua, tá? Beleza. É isso mesmo. E Pedro está dizendo, olha, esse princípio geral de submissão uns aos outros é consequência da mensagem de salvação em Cristo Jesus. Não é à toa que ele chega logo no capítulo 2 e ele vai aplicar isso. Ele aplica de um jeito, irmãos, que se você leu, se é que você não leu, depois leia a primeira epístola de Pedro, e ele aplica em coisas que nos são muito caras. No capítulo 2, a partir do versículo 11, ele fala primeiramente, rapaz, eu botaria em outra ordem, André, porque ele fala, e para mim eu começaria, ele fala assim, ó, a vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Eu começaria falando com deveres para com os crentes. E a primeira coisa que ele está falando é o seguinte, você, como aquele que creu na encarnação e no Salvador, você tem um dever de viver exemplarmente entre aqueles que não creem, entre aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas, em que hoje o mote é o desrespeito, é a desconstrução, é jogar tudo e até nos dividir, pensando que tudo é ideológico, e a gente esquece dos princípios de submissão. Mas ele não para aí, depois de dizer isso, ele fala sobre a vida exemplar no seu trabalho, no exercício profissional, seja você patrão ou empregado. Existe uma ética cristã no relacionamento de trabalho. E ele continua a dizer, ele vai apertando um pouco mais, ele passa a tratar da família, do relacionamento conjugal, e chega a esse ponto, para mim que é um ponto culminante, ao falar sobre a necessidade do amor fraternal. Ele, na verdade, ele está voltando ao tema que Paulo falou em Efésios 5, sujeitai-vos uns aos outros. Por isso, irmãos, eu gostaria que você pudesse refletir sobre a realidade da encarnação no seu dia a dia. Que não seja apenas um tema teórico, que a gente tenha a oportunidade de viver isso. Porque diz o versículo 8 aí, que ser cristão é nos vermos como iguais. Como iguais. Pode arrumar sua teologia do jeito que você quiser arrumar aí. Porque essa coisa de ser igual, há muitas correntes teológicas que preferem nos ver como diferentes, como melhores, como especiais, né? Meu pai tinha um humor ferino muito grande. Diziam para ele, negócio de panelinha, igreja, que negócio de panelinha? Aí ele dizia, não, eu gosto de panelinha, desde que eu esteja dentro. Maneira ferina, uma maneira debochada, me permita a palavra, de questionar essa premissa. Mas a gente vê na história da igreja, que da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E leva-nos a avaliar, não um evangelho social, mas a necessidade de nos vermos como iguais e corparticipantes. E não só quem está aqui no meu meio social, o ser humano. Isso vai contra um cristianismo ufanista que diz, eu sou salvo, eu vou viver no céu, Deus me abençoa, Deus me dá prosperidade, Deus me dá tudo o que eu preciso. E aí com isso, só em viver isso produz, me permita a palavra, um tipo de cristianismo que eu considero esquizofrênico. É gente que tem um céu na cabeça, mas é absolutamente infantil, cruel, insensível em suas relações. E hoje a gente vive e tem um exército de pessoas que se julgam melhores do que os outros porque são crentes. Gente cujo ideal de sucesso religioso é trazer as pessoas para o nosso gueto religioso. É como se nós pertencêssemos a um time que queremos demonstrar para os outros que o nosso time é melhor. Aí produz algumas loucuras, como se nós vivêssemos hoje as novas cruzadas, de ganhar as pessoas pela força, pela morte.
é entrar em terreiros de umbanda e chutar aquilo que os outros têm como referencial, é quebrar aquilo que os outros, ainda que você possa considerar equivocadamente, por desrespeito, você invade a intimidade dos outros sem ser questionado, sem ser convidado para isso. Aquilo que trata os outros, na verdade, com desprezo, porque a fé não é a mesma. Aquilo que trata o cristianismo como se precisássemos ser um exército armado, que vem para subjugar os demais, e tudo isso em nome de Deus. E aí não tem lado não, porque eu já falei para você, aqui no Rio de Janeiro, agora nós estamos vencendo até no tráfico a drogas, hein? Estamos vencendo, agora nós temos uma corrente nossa no traficante, né? Complexo de... Aí, todo mundo sabe disso, é tudo em nome de Jesus. Mata, destrói, bota para fora. E se você não sabe disso, se intere. E aí o grupo de traficantes ora toda manhã, pedindo a Deus que livre da polícia, pedindo a Deus que não deixe morrer, que as drogas não sejam apreendidas. Gente, isso é um exagero? Não, está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro. Estou inventando nada para você não. Agora, pasme, tem um outro tipo de exército, que quer usar o evangelho como ideologia política. Isso não tem lado não, é todos os lados aí agora. Que quer usar você e quer usar a igreja como curral eleitoral. E que fazem pressão para que eu, como pastor, bote o sujeito aqui simplesmente para orar por ele. Como se eu estivesse dizendo para você o quê? É o ungido do Senhor. Irmãos, viver a encarnação no dia a dia é fugir dessa esquizofrenia religiosa que, em vez de se deixar ministrar pelo Evangelho do Senhor, quer usar para os seus propósitos e fins. Sem dizer que, infelizmente, há hoje um exército de pessoas que se julgam melhores do que os outros porque são crentes. Irmãos, que a encarnação de Jesus não seja cultura nem ideologia na sua vida. Seja transformação. Senhor, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Por isso, ajuda-me a andar de joelhos, a ter a certeza de que eu preciso do Senhor. Pedro nos diz que temos que ser iguais em ânimo, em compaixão, em fraternidade, em misericórdia, em humanidade, em humildade. Ele coloca até o programa. E tudo isso no exercício de nossas relações com os homens, mas no exercício de nossas relações com a criação. Porque a maneira como temos lidado com a terra, com o local onde vivemos, revela como a gente enxerga as coisas. Na medida em que eu jogo alimento fora, isso revela como eu lido com necessidades. Na medida em que eu desprezo as coisas que o Senhor criou, revela a minha maneira de enxergar a vida e a existência. Quando os homens falam em ecologia, a gente não entende. Sabe por quê? Porque o problema não é ecológico, o problema é antropológico. É o ser humano. A ecologia precisa nos levar a repensar as relações do homem com ele mesmo, com a natureza, com o outro. E eu vou particularizar aqui, não por discriminação, porque discriminadas elas já são, mas a nossa relação com a mulher, ela precisa ser repensada. E eu não estou falando aqui só para homem, não, estou falando para você, mulher também. Ela precisa ser repensada. Por quê? O Senhor está dizendo que nós somos iguais em ânimo, em compaixão, em fraternidade, em misericórdia e em humildade. Eu e você precisamos pensar na realidade de encarnação, no nosso dia a dia. Por isso Pedro nos ensina uma segunda coisa, que a gente foi chamado, a gente tem um chamado a cumprir. E ele tem um foco. Diz o versículo 9 aí que nós fomos chamados para ser bênção.
para ser bênção. Você não foi chamado para poder ser maldição. Você não foi ser chamada para viver o tempo em dia. Você conhece aquele tipo de pessoa que chega perto de você, você pergunta como vai, e vem aquele corolário de desgraças. Sabe aquela pessoa que suga a tua energia? Que você termina de conversar e fala, meu Deus, a vida é horrível, né? Você chega tão bem e sai destroçado. Pior quando isso acontece na igreja, né? É horrível, tem sempre uma palavra ruim para trazer. Mas eu vou traduzir para você numa palavra que a gente entende, daquilo que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo para você, ame e viva feliz. Ame e seja feliz. Seja feliz. E para isso, eu queria até que depois que a Clara cantasse essa música de novo, a gente prestar atenção na letra, pela graça e pelo primor. Quando canta essa música de John Rutter, eu penso como se eu estivesse assim, sabe, num jardim. Penso melhor, vivo melhor, acorde com os melhores. Se não tiver com os melhores pensamentos, lute com você. Amanheça. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem um novo dia. Deixa o dia nascer. Deixa o dia nascer. Mas para isso, no versículo 10, Pedro está dizendo, ame a vida e seja feliz. Por isso, toma cuidado com o que você fala. É o que ele está dizendo aí. Toma cuidado com o que você fala. Isso é o valor da palavra. Ele está dizendo, preste atenção no que você diz. Porque muitas vezes a gente está sempre achando que o problema é o outro. Mas está aqui, é do que eu estou falando. Porque a boca fala do que está cheio? O coração. Refreia a sua língua, está ele dizendo, insistindo comigo aqui. Refreia a sua língua do mal. Às vezes eu falo por brincadeira, mas não é brincadeira não, já vou logo caguetando, né? Não é brincadeira não. Às vezes você vira e fala assim, tá ruim, tá isso, tá aquilo, tá beleza. E o que está bom? E o que está bom? Você já reparou que muitas vezes quando a gente pede motivos de oração, são 22 pedidos de problemas. Agora vamos aos pedidos de gratidão. Aí fica bacana. Eu quero agradecer pela minha vida. Eu quero agradecer pela multidão de bênçãos. Eu quero agradecer pela saúde. É tudo geral. Não tem uma coisa que seja específica. Sabe o que é isso? É a maneira que eu enxergo. É a maneira que eu amo a vida. Seja feliz. Por isso, cuidado com o que você está falando. Refreia a tua língua de mal. Mas ele continua a dizer, ame a vida e seja feliz. E chega no versículo 11 e diz o seguinte, olha, não comunga com o mal, não. Não comunga com o mal. Se você está num meio em que só ouve o mal, você é tomada pelo mal. É preciso que você perceba isso. Eu não estou te convidando a excluir quem quer que seja da sua existência. Mas tem certos meios que só produzem maldade. E você aprende a enxergar a vida sob a ótica da maldade. E você quer ver um momento que as pessoas exploram muito isso de mim e de você? É nos momentos que a gente está fragilizado ou fragilizada. Ou nos momentos que a gente sofre, quem sabe, uma grande derrota. Ou derrotas que não foram nem derrotas na vida, mas derrotas que nós consideramos como derrotas. Aí vem aquelas pessoas, eu chamo de lambedor de ferida. Feio isso, né? Lambedor de ferida. Conhece gente assim? Que fica em você só dizendo, tá machucado mesmo, hein? Machucou feio, hein? Fez com você, hein? Aí você vai se alimentando dessa coisa, e eu digo para você, aí você começa a alimentar os maus sentimentos. Começa a alimentar o mal dentro de você, e Pedro está dizendo, ama a vida, seja feliz. E aí ele nos propõe uma liturgia do bem. Uma liturgia do bem. E aí eu me recordo de Isaías, que Isaías faz questão de levar essa liturgia do bem para o culto. Imagina domingo de manhã,
se eu chego aqui de manhã para vocês e digo, ó, o hino que vocês cantaram, e vocês trocaram até a música para cantar, né? Deus nem aceitou isso. E teve alguém que gritou, faltou uma estrofe. Então não foi adoração, porque faltou uma estrofe. Aí Isaías está dizendo assim para vocês, ó, sabe isso aí? Serve de nada para mim. Serve de nada para mim. Esse negócio de vir trazer dízimo e oferta, estou cansado disso. Não aguento disso. Momento de oração, tá? Isaías 1, lê depois, tá? Isaías 1. Oração de vocês, nem ouvi. Nem ouvi. Aí vem com a liturgia do bem. Isaías diz e Pedro repete. Primeira coisa, para de fazer o mal. Segundo, aprende a fazer o bem. É engraçado, né? Ele não diz assim, ó, aprende a deixar o mal. Porque mal a gente entende de tudo. A gente tem pós-doutorado em maldade. Mas ele fala, ó, aprenda a fazer o bem. E Pedro diz assim, ó, aparta-se do mal. Se apegue ao bem que tem praticado, ou que tem que ser praticado. Isso tem um alvo. E o alvo é buscar a paz. Buscar a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque se serão chamados filhos de Deus, disse Jesus. Quantas vezes a paz não me falta, e se eu for avaliar o porquê que a paz sumiu, é porque o centro da maldade está em ação dentro de mim. E acho curioso que ele fala em deixar o mal, em fazer o bem, em buscar a paz, mas ele ele qualifica esse buscar, porque sabe que para a gente é difícil. É preciso que a gente se empenhe em buscar a paz. Isso para a encarnação fazer sentido no dia a dia. Mas finalmente Pedro nos diz que essa realidade da encarnação nos mostra que os olhos do Senhor, eles estão sobre nós. Ele é presente, Ele sabe, Ele está vendo. O Senhor, Ele está agindo. Deus não foi dar uma voltinha e largou você à própria sorte. Deus não se esqueceu de você, e numa relação empregatícia, que Ele diz aqui que a gente precisa viver uma vida exemplar nas nossas relações de trabalho, mas pode acontecer dessas relações serem desfeitas. E nem por causa disso Ele deixou de ser Deus. E nem por causa disso as nossas necessidades não são nem serão supridas. É por isso que Jesus, com tanto carinho, disse, não anda ansioso pelo que você vai comer nem vestir, não. Deus sabe disso tudo. Busca seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Viva cada dia. Ame e seja feliz. Deus é presente, está atento a tudo que acontece. Isso é bem diferente de outros deuses. Eu quero citar só um Deus, é o Deus da ansiedade. O Deus da ansiedade é para esse Deus que o salmista, no Salmo 135, nos alerta, dizendo o seguinte: tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, pois não há alento de vida em sua boca. Esse é um outro Deus. O Deus da sua insegurança não ouve, não fala, não vem alento dele. O Deus da sua maldade, da mesma forma. E aí, Pedro faz questão de destacar duas realidades do Deus que é verdadeiro. Primeiro, Deus enxerga o justo. Ele enxerga você, que não só conhece a realidade da encarnação, mas você experimentou isso na sua vida. Mas além disso, o Senhor, além de enxergar, Ele ouve. Ele ouve a sua voz. Para você trazer à memória o que pode lhe dar esperança, diz a palavra do Senhor: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Outra palavra que o Senhor nos abençoa, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra,
para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor continua a olhar, mas ele vira os olhos contra aquele que pratica o mal. E aí, eu caminhando para o final, eu quero convidar você a não fazer uma leitura dualista. Uma leitura do tipo assim, ó, Deus me enxerga e vira o olho para o outro. O que Pedro ressalta aqui é que Deus é justo e julgará. E julgará. E curioso, para alguns isso é uma mensagem, uma palavra de medo, mas isso é uma palavra de amor do Senhor Deus. Porque Ele mesmo diz que vai chegar o dia, que Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Sabe o que é isso? Isso é justiça. É o Deus que diz, a vingança pertence ao Senhor. É o Deus que diz o seguinte, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. É um Deus que diz que não tem jeito, nada passa desapercebido do seu conhecer e do seu agir. E aí, meu irmão, que a realidade da encarnação seja uma verdade no seu dia a dia. Que você possa enxergar aos seus semelhantes como alguém que é igual a você, que necessita da graça e da misericórdia de Deus. Que você possa se enxergar como alguém que, ao ser alcançado por Jesus, é convidado a transmitir o ministério da graça. Que você seja a bênção na vida das pessoas, mas finalmente, que você faça tudo isso porque você reconhece que Deus é presente. Que Deus é presente. E Ele cuida de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe. Amém.